Aí o que eu tava falando? Eu tava falando daquela parada de você ter uma crença, né? Então pensa assim, cara, você constrói todas aquelas camadas no cérebro e, meu, aquilo dali existe uma predisposição genética para você construir aquelas camadas. Então, além de você ter todas as camadas experienciais, você tem uma predisposição genética que pode aumentar, dependendo do ambiente que você se exclui, a tendência de você acreditar mais ou menos de uma coisa, incluindo na sua capacidade, no seu potencial. Então, o que isso significa? Isso significa que durante toda a sua vida você constrói uma certa forma de você interpretar o mundo e isso cria uma lente no seu cérebro. Você enxerga o mundo por aquela lente. E essa lente gera coisas que a gente chama de distorções cognitivas. Você começa a enxergar o mundo por meio daquela lente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma crença de incapacidade, você se sente incapaz. Você começa a fazer um cherry picking. Então, você começa a ver só as coisas que você foi incapaz e, além de enviesar para as coisas que você foi incapaz, você começa a distorcer o mundo para o mundo entrar na sua crença. Então, às vezes, você tira 9 numa prova e você acha que foi mal porque você se acha incapaz e não foi 10. Portanto, você fracassou. Mas por que a gente tem essa tendência de fazer isso, cara? Não é uma tendência, cara. Tem pessoas que não têm isso. Isso é uma construção que a gente teve durante a nossa vida. Às vezes as nossas amizades, às vezes os nossos familiares, às vezes o grupo de amigo, às vezes as pessoas vão colocando isso na sua cabeça e sedimentando dentro das camadas que vai construindo uma ideia que você é uma pessoa E capaz. o único jeito de... Não, e aí somando a parte genética, né? Somando a parte genética. Mas isso então eu posso afirmar que esse tipo de comportamento passa de pai para filho? Tipo, ou não? Ou... É que tem a questão da, enfim, toda a questão do ambiente. Pode ser que teu pai não tenha sido submetido a algumas coisas que tornariam ele criativo. Por exemplo, e daí foi pro filho. Você pode ter você pode ter um familiar mais agressivo. Mas eventualmente, se você crescer num ambiente que não dispara essa necessidade de agressividade, você não vai ser agressivo. Então, essas predisposições, elas não determinam nada. Elas vão determinar um aumento de propensão de você desenvolver aquele traço de comportamento. Mas o que vai determinar se vai dar problema ou não, ou se vai dar muito bom ou não, é o ambiente. Isso é uma coisa que vocês, principalmente estudantes de psicologia, têm que entender de uma vez por todas. O que determina o seu comportamento e o que influencia o seu comportamento é o ambiente que você está inserido. Portanto, tomem cuidado com as pessoas que você anda, tomem cuidado as amizades que você cultiva, tomem cuidado os familiares que você está dando corda, porque isso existe dentro de famílias. Eu atendo, eu sou psicólogo clínico, eu sei o quanto as famílias às vezes pode ser tóxica para uma pessoa. É que tem que saber filtrar, né? Sabe aquele tio que dá uma risada assim, mas tira onda com a sua cara e não bota muita fé? E depois fala que tá tudo bem? Cara, isso machuca.